Oi, gente, eu sou a Arlete, sou pediatra e neonatologista e esse é um canal em que eu falo sobre cuidados com bebês e crianças. E no vídeo de hoje eu vou retomar um assunto muito sério, que já tem vídeo aqui no canal sobre isso, que é sobre o uso de telas. É isso mesmo, essa é uma das minhas bandeiras, tanto aqui no YouTube, no consultório, no Instagram, em orientar as famílias e sugerir sempre, né? Então eu digo que a gente faz sugestões, a gente não impõe as nossas opiniões, as nossas condutas às famílias, mas a gente sempre vai mostrar o risco e benefício de cada atitude e geralmente a sugestão em relação a isso é que se minimize ao máximo o uso de telas para crianças. Para as crianças menores de 2 anos, a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Academia Americana de Pediatria é que não haja nenhuma exposição à tela. Então, que essa criança não use tela de jeito nenhum, que ela não seja colocada para assistir desenho, que ela não seja colocada para assistir vídeos no celular. A única exceção seria, até por conta do momento que a gente viveu da pandemia, né, para fazer videochamadas com familiares. Então, esse tipo de tela estaria liberado, mas o uso de tela de uma forma recreativa para essas crianças é muito ruim e é contraindicado. E é um desafio para as famílias, e eu entendo super o quanto desafiador é. Porque colocar a criança para assistir, a TV ou o tablet, o celular, funciona como uma babá. Então a criança consegue se acalmar, ficar quieta, vencer aquele tempo, e o cuidador, a mãe, a avó, quem está ali com essa criança, consegue, nesse tempo que ela está parada, assistindo, quietinha, consegue preparar uma refeição, cuidar da casa, ou ter um tempo para si, né? Às vezes precisa descansar, e aí tá aquele final de tarde, já passou o dia inteiro com a criança, já não sabe mais que atividade fazer. Às vezes colocar a criança para assistir, ela fica quietinha e essa pessoa consegue descansar. E isso é super compreensível, eu compreendo realmente essa necessidade de vocês. Mas ainda assim, eu mantenho essa minha posição de tentar minimizar ou usar o mínimo possível, mas preferível é não usar mesmo a tela nessa fase de desenvolvimento das crianças. Por quê? Já falamos aqui sobre isso também. Esses primeiros 2 anos de vida completam, né, os 1000 dias da vida da criança. É o período de desenvolvimento mais intenso da criança, em que o cérebro está se desenvolvendo, os neurônios estão fazendo conexões um com o outro e fazendo esse fortalecimento aí do aprendizado e do desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Com as telas, o primeiro problema é que a gente diminui a interação da criança com o meio. Então, a criança que fica ali assistindo é um tempo que ela poderia estar brincando, ela poderia estar desenhando, montando quebra-cabeça, correndo, brincando de carrinho, de casinha, de pecinhas de montar. Então ela deixa de fazer uma atividade lúdica que estimula o cérebro dela, ela deixa de explorar o ambiente, e às vezes esse é o detalhe, né? Então aquela criança ali que tá com um aninho e meio, que tá explorando a casa, abrindo gavetas, abrindo armários, batendo nas panelas, às vezes coloca na tela ali para ela parar de fazer isso, e isso é péssimo, porque essa exploração do ambiente é extremamente benéfico para o desenvolvimento da criança. Então essa questão de compensar, de deixar que a criança deixe de fazer coisas para ficar assistindo é o primeiro grande prejuízo. Então hoje a gente já sabe, por exemplo, que a geração de crianças que a gente tem é uma geração que vai ter um QI, a primeira geração a ter um QI menor do que a anterior, porque essas crianças estão extremamente expostas a telas, elas ficam paradas na frente das telas o tempo todo. Outro grande prejuízo em relação ao uso de telas, isso vale para qualquer idade, mas é principalmente nos primeiros 2 anos, é em relação ao sono e ao processamento das informações. Então, crianças expostas à tela, elas têm 2 problemas. Um, que elas não gastam energia, porque elas ficam ali paradas assistindo, e o outro, porque elas assistem coisas que elas não são capazes de compreender. Então, esses desenhos infantis, que parecem muito divertido, que as crianças ficam vidradas assistindo, na verdade, um bebê de 1 aninho, de 2 aninhos, não tem capacidade de compreender aquele enredo e de saber o que está acontecendo. Então, a criança fica ali de noite super agitada, super tentando processar essas informações. Então, acaba levando a muito distúrbio do sono. E, além disso, tem o distúrbio visual, né? Então, a visão da criança ela vai se desenvolvendo nos primeiros meses de vida. Até os 6 meses, a criança já enxerga numa boa distância, enxerga com uma boa acuidade visual, né? Ela consegue ver formas e detectar cores bem numa boa distância, mas esse desenvolvimento visual continua acontecendo. E ela precisa enxergar no horizonte, ela precisa aprender a ver a longas distâncias. E quando você expõe a tela, ela vê de muito perto. Então, ela olha para a TV, ou ela olha para o celular e para o tablet de muito pertinho. A TV ainda é menos ruim nesse sentido, mas o celular e o tablet, reparem, as crianças fazem desvio ocular por causa do uso desse tipo de dispositivo. Então a criança fica, além de alterar a cervical, porque ela tende a ficar olhando para baixo,
ela desvia o olhinho, porque o olho foca em direção à tela. E isso causa um estrabismo e às vezes precisa de óculos, precisa de tratamentos até cirúrgicos por uma coisa completamente evitável. Então, estão aí muitos dos malefícios do uso da tela. Nas crianças maiores tem a questão da agressividade, da agitação, a dificuldade de aprendizado. Então, crianças que ficam muito tempo assistindo TV ou jogando tendem a ter mais dificuldade de memória e aprendizado na escola. E adolescentes, a gente, além de tudo isso, ainda tem um risco associado a que tipo de conteúdo eles assistem. Quando eu falo adolescente, na verdade, ali com 8, 9 anos, os pais já perdem o controle do que a criança acessa nas mídias sociais, nos canais do YouTube, em várias, até na TV mesmo, né? Então as crianças acabam sendo expostas a conteúdos indevidos para a idade, são expostas a possíveis agressores que podem entrar em contato com essas crianças, correm risco de cyberbullying. Então, quantas crianças pequenas a gente não tem aí produzindo conteúdo para o TikTok, para o Instagram, por exemplo, e acabam sofrendo porque não tem as curtidas que queriam, não tem o número de visualizações que esperavam, porque algum coleguinha faz um comentário maldoso, porque tem ali os haters que fazem comentários pejorativos em relação a esse conteúdo, e isso vem trazendo um sofrimento psíquico, e isso é uma coisa que nós profissionais de saúde não estamos prontos para lidar com isso, porque isso é muito novo, é uma consequência de toda uma atitude errada que vem acontecendo com essas crianças aí em relação a essa exposição das telas. E aí fica fácil, né? Então tá bom, eu tenho que diminuir as telas da criança. E o que eu faço com a criança por todo aquele tempo que ela estaria assistindo TV, assistindo desenho, e eu conseguia lá fazer as minhas coisas em casa? O que eu vou fazer com essa criança? Como que eu diminuo a tela dessa criança? Então eu tenho algumas dicas para isso. A primeira delas é você, adulto, se policiar em relação ao seu tempo de tela, porque as crianças sempre refletem o comportamento do adulto. Então, se você precisa da TV ligada o tempo todo, se você está no celular o tempo todo, está o dia inteiro respondendo mensagem, o dia inteiro olhando as redes sociais, dificilmente você vai conseguir minimizar isso na sua criança e no seu adolescente. Então, no bebê, evitem ao máximo de usar telas junto com a criança. Você nunca vai fazer isso? Claro que não, gente. Não é nem humanamente saudável possível no nosso mundo. É claro, eu, como todo mundo, sei que nós ficamos o tempo inteiro dependentes do celular, nós precisamos usá-lo para diversas coisas, para redes sociais, mas também para coisas práticas, para falar com as pessoas, para trabalhar, para pagar contas. Então, não dá pra gente, como adulto, também zerar o nosso uso de tela, mas minimizar. Lembra, é sempre diminuir. Então, nos períodos que você ficar com a criança, diminua o seu uso, o seu acesso, tanto à TV quanto aos celulares e tablets. Essa seria a primeira dica. Segunda dica é pensar o que a gente fazia antigamente, quando a gente não tinha telas. Como que se brincava antigamente? Então, procurar ajudar a criança a fazer atividades lúdicas, a fazer brincadeiras. Então, para o pequenininho, deixar explorar a casa mesmo. Depois você arruma, depois essa fase passa. Então, deixa ele abrir as gavetas, deixa ele bater nas panelas, deixa ele tirar as roupas do armário e colocar de novo. Vai incentivando a criança a desenhar, a pintar, a brincar com tinta, a brincar de montar coisas, a montar quebra-cabeça, a montar legos à medida que ela for crescendo. E também a fazer esportes, né? A brincar ao ar livre, a fazer uma atividade física, a fazer uma caminhada. Crianças mesmo pequenininhas podem fazer 15 minutos de caminhada, por exemplo. Podem brincar, às vezes, numa área livre, ter a liberdade de correr. Isso vai ajudar muito e influenciar muito mais no desenvolvimento neuropsicomotor positivo do que o uso de telas. E a criança não precisa ter milhares de brinquedos, não. Geralmente elas brincam muito bem com coisas muito simples, com caixas, com panelas, com roupas, com papel, com algo para pintar. Não precisa ser nada muito elaborado, não precisa ser um brinquedo muito tecnológico, pode ser, as coisas simples funcionam muito bem. Aquele carrinho que só anda mesmo empurrando, funciona muito bem para distrair a criança. Então, essa é uma alternativa. Outra alternativa que eu sugiro muito, principalmente para as famílias, para o cuidador, que precisa ao mesmo tempo cuidar da criança e fazer as atividades domésticas, é incluir a criança na sua rotina de atividades. Então, desde os 2 aninhos, a criança já consegue te ajudar do jeito dela, claro, né? Mas ela consegue, por exemplo, jogar algo no lixo com 2 aninhos, ela consegue pegar um prato e colocar na mesa, ou tirar da mesa e colocar na pia, ela consegue tirar as frutas e verduras da sacola de compras, por exemplo, e arrumar na fruteira, ou colocar no armário. Uma criança maior, de 4 a 5 anos, já consegue lavar a louça, por exemplo. Vai molhar a pia toda? Vai desperdiçar água e sabão? Vai. Mas vai permitir que essa criança se ocupe e se distraia. E eles adoram, eles gostam muito de se sentir úteis. E aí, à medida que o próprio adulto vai se sentindo confortável com a presença da criança ali ajudando, isso acaba se tornando um hábito muito gostoso para os dois. Tentem, gente, vale super a pena. E cozinhar. Então, uma criança...
de 6, 7 anos é super capaz de fazer um bolo, por exemplo. Então você pode fazer junto, deixar que ela quebre os ovos, que ela coloque a farinha, que ela coloque o açúcar. Vai fazer uma sujeira? Vai, mas esse não é o assunto aqui do vídeo. O fato é a gente distrair a criança. E ela se distrai muito fazendo as atividades junto com o familiar. E isso cria uma conexão muito legal, muito gostosa e vale super a pena vocês tentarem ir aí por esse caminho. Outras alternativas aí já são um pouco mais difíceis, depende muito do ritmo da família, da rotina, né? Mas a leitura é super importante. Então, dependendo da idade, sempre vai precisar que o adulto leia para a criança, né? Mas as crianças que já estão na fase da alfabetização, tentem criar um horário de leitura. Geralmente, o ideal, né? Melhor já à noite, já na hora de dormir, que a criança já começa a desacelerar. Mas procure livrinhos que a criança goste, que sejam lúdicos, que ela seja capaz de ler e vai incentivando que faça aí esse ritual da leiturinha antes de dormir. E assim você vai incluindo pequenas atividades que ajudam ao longo do dia todo, se não diminuir, né, se não tirar, mas diminuir o tempo de telas e melhorar o desenvolvimento das nossas crianças.